tira da sua mente que precisa ter diploma, milhões de diplomas. Você precisa ter uma formação, obviamente. A ideia hoje é, como eu estou fazendo semanalmente, conversando com professores ou futuros professores de yoga que tenham aí suas dúvidas, que queiram alavancar sua carreira. Hoje a gente vai conversar com uma menina que tem formação e espero que esse bate-papo te ajude de alguma forma a alavancar mais a sua carreira, alavancar a sua carreira como professor. Livre, pergunte-me. Então, eu até peguei o caderno, deixa eu ver, eu coloquei aqui. Eu fiz umas 10 ou mais, e assim, não deixei a minha imaginação ir muito além, porque senão. O Manda bala, que, tô aqui para que responder. A gente tem... acontece? Aí, né, nessa. Quando você chegou para mim, eu já tava com esses questionamentos todos internos, né? Ah, Porque você vai se autoanalisar, eu tô no autoconhecimento. Eu falo, poxa, quarentona, né? Entrando num caminho totalmente novo, um caminho que tem inúmeros conhecimentos, várias linhagens, né? E você fala assim, e agora? Né? Eu vou me formar. E qual caminho eu vou seguir? Para que lado eu vou? Como que eu vou me inserir? Aí até você colocou o que foi fantástico. Você veio para mim como uma resposta do universo. E eu ser sorteada na live, você não sabe como eu fiquei feliz. Eu pulei aqui em casa. Eu falei, não, o universo está falando comigo agora. Agora eu estou sendo ouvida. As coisas voltaram estão começando a funcionar como deve ser, porque está acontecendo algo realmente, está havendo uma transformação. Porque eu perguntei tanto para o universo e você veio com todas as respostas. Porque todos os meus questionamentos eram esse, porque eu não tenho formação na Índia, eu não sou uma mega professora de asanas, acrobática, ainda estou na minha sadhana diária, ainda que eu não tô 100%, tô ainda trabalhando muita coisas internas, alimentação. Você sabe que tem muita coisa dentro do yoga que é o que me apaixona, porque é um mundo complexo, né? E te traz tudo. Então aí você veio com todas as minhas perguntas e respostas. e o que E eu você quer achei me perguntar? fantástico. Manda bala. Manda bala, Aí, me pergunta. uma das, né? Eu assisti todas os teus vídeos, né? E quando veio o chamado, eu falei, caramba, na hora eu me inscrevi, eu falei, é isso aí que eu preciso saber. É disso que eu preciso entender, porque você se forma, você vai guardar um diploma, ou você vai ficar com medo de encarar a vida, de montar realmente, eu só vou dar aula quando eu me tornar o grande mestre do yoga, né? É Essa assim, era uma dos meus ó. questionamentos. Essa é uma Então, pergunta. ótimo. Vamos nessa pergunta, porque até abraça um pouco o que você estava falando antes. Tem alguns itens que você levantou aí que são importantes a gente esclarecer, e pelo menos dentro dessa minha experiência, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido e o que as pessoas me falam, tá? Então, primeira coisa, eu preciso me formar na Índia, eu preciso ter um certificado da Índia. Não, você não precisa ter um certificado da Índia. Como você falou, existem muitos tipos de yoga. E você tem que se encaixar naquele tipo de yoga, naquela escola, com aquele professor que mais chamou a atenção. Então, você falou, entrei no Santo Yoga e para mim foi, tipo, foi a escola, tipo, é aqui que eu tinha que estar antes e tal. A vida é assim. Então, você vai se identificar com um tipo de yoga, com escola de yoga, com professor de yoga e ponto. Isso não o professor, eu conheço muitos professores que se formaram na Índia e que não tem quase nada de qualidade técnica. E tem muitos Certo. professores que não se formaram na Índia, talvez nunca estiveram na Índia e têm uma qualidade técnica incrível. Então você não deve, falando agora para um professor novato, não se apegue a isso. Estar ou não estar na Índia. Não se apegue a esse tipo ou aquele tipo de yoga. Não se apegue a eu faço os asanas de forma impecável, eu faço todos os asanas da melhor forma possível. Isso não necessariamente yoga. Tá? Eu procuro Certo. separar uma coisa que é muito importante, é assim, existe o praticante de yoga e existe o professor de yoga.
Obviamente, o professor, ele começou como praticante. E ele pode ser muito bom, por exemplo, nos respiratórios. E ele pode não ser bom na técnica corporal. Agora, o professor, o que ele precisa? Ele precisa ensinar. Então, ele precisa saber ensinar. Você pode não saber fazer espetacularmente um asana, mas você pode ensinar muito bem um asana. Dentro da minha equipe de trabalho, são 10 professores. Desses 10 professores, com certeza, assim, ó, sem tirar nem pôr, eu sou o pior deles em relação à asana, porque a galera lá na escola é muito boa. Mas isso não quer dizer que eu não saiba ensinar. Isso não quer dizer que as pessoas, elas não... O que eu preciso fazer com que meu aluno aprenda. Ponto. Isso é a posição do professor. O praticante, eu posso ser um excelente praticante, o que eu até acho que eu sou. Mas, independentemente de ser um excelente praticante, isso não quer dizer, não é uma comparação. Eu não vou falar, aquela pessoa faz melhor do que eu, então se ele faz melhor, ele é melhor professor do que eu. Sabe quando eu vejo esses exemplos? Nos esportes. Se você pegar, eu sou atleta de jiu-jitsu, fui atleta de jiu-jitsu, hoje não sou mais, hoje eu só faço como hobby. E, assim, hoje tem milhões de pessoas muito melhores do que eu no jiu-jitsu. E pessoas que são lá, que ganham medalhas uma atrás das outras. Tenho vários alunos que são atletas de jiu-jitsu. Só que por mais que sejam atletas de jiu-jitsu, isso não quer dizer que essas pessoas saibam ensinar jiu-jitsu. Entendeu? Então, assim, são campeões, mas isso não quer dizer que aquele campeão ele é um excelente professor de jiu-jitsu. Não dá para você fazer essa comparação. Então, uma sugestão que eu te dou para você e para qualquer pessoa que está num processo de formação é: não se apegue a isso. Não é porque você não sabe fazer da mesma forma, com a mesma intensidade, ou com a mesma qualidade da sua professora ou de outro professor, que você não possa ensinar tão bem ou até melhor do que a sua professora ou outros professores. Ou até muito melhor do que eu. Tá? Então, Entendi. a ideia o que você precisa fazer é realmente se aprofundar. Como você falou, o yoga é uma filosofia de vida muito complexa, ela tem muita coisa. É um período de aprendizado muito grande. Agora, em geral, as pessoas elas focam exclusivamente e se aprofundam exclusivamente no yoga, na filosofia, mas não aprendem a ser professores. Então, esse é o grande ponto, o que eu sempre colocaria. Você pode ser exclusivamente um praticante, se aprofundar na prática e ser uma excelente praticante, ou você pode, eu quero me aprofundar na prática, vou ser um excelente praticante, vou ser o melhor praticante que eu puder, mas se eu decidir que essa é a minha profissão, eu preciso aprender a ensinar, eu preciso aprender a passar o yoga adiante. Isso é o que faz a diferença. Você fazer um asana bom, um asana excelentemente, não quer dizer nada se você vai saber ensinar ou não. Tá? Isso já é um bom caminho para mim, porque a gente fica muito seguro. Porque você pega aí professores, principalmente você vai entrar na internet e você fica horrorizado de como tem pessoas, bons praticantes. Você vê cada asana que você fala assim, o pincha, eu tenho uma dificuldade imensa, eu não consigo nem montar uma postura e eu falo assim, e agora, o que eu faço? Aí você fala assim, e será que os alunos, a sociedade vai te ver, né? Porque assim, eu sei que você tem essa filosofia dentro de você, mas e como que a gente coloca essa verdade para o aluno e conquista ele, né? Essa é uma pergunta que eu tenho aqui. Como conquistar esses teus alunos que você ainda não tem essa experiência, né? Você não tem títulos, né? Você não vou chegar aqui, olha, eu estudei com o Guru, eu fiz a formação com tal professor, eu tenho esses asanas realmente. E você me respondeu, mas a segunda é, como é que eu conquisto os meus alunos, né? Sendo que eu ainda estou nesse processo de me conhecer, de praticar ainda, porque como eu sou novata em tudo, eu tenho o quê? 1 ano de prática, né? Eu estou 1 ano, 2 vezes por semana, e alguns momentos, quando eu consigo,
Porque aqui em casa o bebê, quando eu começo, é o bebê por debaixo, o adolescente por cima, e você tem que Ó, fazer. eu vou te contar algumas coisas em relação a isso. A minha esposa é professora, ela é professora na minha escola, ela fez uma transição de carreira, ela fez essa transição com a nossa primeira filha, tinha acabado de ter a nossa primeira filha, ela estava pensando o que ela ia fazer, e ela decidiu mudar de carreira, deixar de ser arquiteta e ser professora de yoga. Na primeira gestação, foi um pouco mais lento o processo. Na segunda gestação, ela com duas filhas pequenas, obviamente com muito nós nos ajudando, mas com as duas filhas pequenas, e ela se doou, colocou de cabeça e tipo, e até hoje a gente dá. Hoje de manhã, eu devo postar isso hoje que eu não postei, mas eu dei aula com as minhas duas filhas. E alguém perguntou aqui, eu sou iniciante, como é que eu faço aula online? Então, é o mesmo processo. Então, assim, você tem que aprender a ensinar. E você vai ter as suas dificuldades, os seus obstáculos. Entre eles, para quem tem filho, vai ter os filhos. Você vai ter que se ajustar a isso. Eu dei muitas aulas com as meninas. Eu fui ensinando as meninas olha, agora o papai vai dar aula. Então, tudo é questão de se ajustar. Uma coisa que é muito importante, Dai, dentro do que você falou, assim, como conquistar o meu aluno se eu não tenho título, se eu não sei fazer, é assim, o que eu acredito. Por isso, até dentro de áudio, você me mandou um áudio, vamos ver se eu não perco a linha de raciocínio, porque tem bastante coisa aqui dentro do que você me perguntou para eu falar. Então, uma das coisas é assim, o professor, a pessoa que tem informação, ele tem uma facilidade. Qual que é a facilidade? Ele não tem nada que já está, nenhum chip inserido dentro dele, que ele já está com condicionamentos, com hábitos que são difíceis de tirar. Então, um novato, em geral, ele vem com o coração aberto. Então, ele tá com vontade de aprender. Tá? Qual que é a grande dificuldade do novato? Eu passei por isso, vi muitos professores passando e continuo vendo muitos professores passando. O novato, ele aprende a dar aulas, ele aprende sobre aquilo que ele ensina. Então, ele vai lá, você está aprendendo agora, você está fazendo a formação em yoga. Mas, em geral, esse novato, ele chega no mercado de trabalho, ele chega no campo de batalha e ele não sabe o que fazer. Então, assim, ele conhece sobre yoga, mas ele não sabe o que fazer. Isso, para mim, é um dos grandes erros da formação. De todas as formações. E a minha formação, por muito tempo, patinou nisso também. Porque a pessoa, ela aprendia sobre yoga, mas quando ela ia para o mercado de trabalho, quando ela chegava para ensinar, ela tinha todas as dificuldades, todos os obstáculos. Seja, por exemplo, a pergunta do online, seja a dúvida do tipo, o que eu devo falar para o meu aluno, como eu devo falar, como que eu vou ensinar, como é que eu vou encantar o meu aluno que faz a sua pergunta. Então, em geral, a pessoa sabe assim, olha, eu aprendi a ensinar o asana, eu aprendi a ensinar a meditação, eu aprendi a ensinar a respiração, legal, mas como é que eu faço para encantar o meu aluno? Eu preciso conhecer o meu aluno. Isso está dentro de um processo que é mais do lado profissional, ensinar a dar aulas, como cativar os alunos, como fidelizar os alunos, como fazer a minha divulgação. Esse processo, em geral, a formação não anda. E aí, o que eu tenho visto? A maioria dos profissionais que tem feito acompanhamento comigo, consultoria, seja lá o que for, esses profissionais são pessoas que já têm mais experiência, a maioria deles, tá? Já tem mais experiência, e aí eles têm que dar vários passos para trás para ir aprender com alguém, seja comigo ou com qualquer outra pessoa que ensine isso, para ir aprender, para começar a alavancar a sua carreira. E dentro desse processo, o que acontece? Essa pessoa, ela pode demorar 2, 3, 4, 5 anos para fazer isso, e aí muitos desistem no meio do caminho. Então, por isso, até dentro do áudio que você me mandou, olha, eu preciso aprender yoga e depois eu vou aprender. Na minha concepção, as pessoas deveriam aprender antes. E aí, dentro de um case que você citou, agora eu não vou lembrar exatamente que momento que você falou isso, mas teve um case aqui que me veio à cabeça, até tá, para quem viu a maratona,
o depoimento dela aparece, acho que na primeira aula e na quarta, que foi a aula de segunda-feira. Não sei se você chegou a ver o vídeo Sim. de segunda-feira. E aí, que a Maíra. A Maíra, ela teve um processo de formação comigo de 1 ano. Se eu não me engano, foi isso. Foi 1 ano de formação. Ela não conhecia nada de yoga. Ela começou a praticar comigo e 1 ano depois, ela estava formada. Dependeu de quem? Dependeu dela. Ela foi lá, ela foi atrás, ela correu, ela estudou. Ela era exímia praticante de tudo? Não. Ela já sabia fazer meditações de alto patamar? Não. Mas ela se aprofundou, ela foi, estudou, ela leu, ela fez cursos, ela praticou bastante. Então, ela foi adquirindo conhecimento. A partir do momento que ela foi adquirindo esse conhecimento, o que aconteceu? 1 ano depois, ela se formou. Mais ou menos, com 1 ano depois de formação, hoje ela já tem 6. Mas depois do primeiro ano de formação, ela já começou a ganhar muito mais do que vários professores da minha equipe. Então, assim, mas a Maíra era a melhor profissional, melhor executora de asanas. Não era. Ela não era. Então, assim, isso não quer dizer fazer uma coisa muito bem ou ter um respaldo. Para ser sincero, eu tenho 21 anos de yoga, 19 como professor. Eu tenho vários, assim, a quantidade de cursos, diplomas, certificações que eu tenho são inúmeras. Você quer saber quantas vezes os meus alunos me pediram alguma certificação? Quantas? Nenhuma. Zero. Nenhuma. Zero. Meus alunos nunca me pediram. E eu tinha lá o diploma na minha parede. Nunca. Ninguém me parou para olhar o meu diploma. Então, assim, na real, o que faz a diferença é o conhecimento técnico que você tem, no caso sobre yoga, somado a todo um trabalho profissional em relação aos seus alunos. Fidelização, marketing, divulgação, por aí vai. Tá? Esse processo é o que faz a diferença. É o que vai fazer você encantar seus alunos. Quando você... eu me formei em dezembro, né? Você vai se formar em dezembro. Você se formou em dezembro, isso. O que vai fazer a diferença é você chegar, a partir do momento que você tem o conhecimento, você já saber, tipo, olha, vamos pegar uma pessoa aqui, ó, a Tarsília. Então, a Tarsília chegou aqui, então a Tarsília vira sua aluna e ela vai chegar e vai falar assim, olha, Dai, eu estou começando a praticar, aí beleza, o que você vai fazer? Qual que é o normal que o professor faz? Ele vai pegar o que ele conhece. O que me encantou? Nossa, me encantou lá na minha aula, na primeira aula com a Mari, você falou? Mari é o nome da sua professora? Mari. Oi, Mari. Então, a primeira aula com a Mari me encantou a respiração. E aí agora, o que eu vou ensinar para a Tarsília? Respiração. Aquela respiração que me encantou. Será que é a respiração que a Tarsília vai gostar? Será que é aquela respiração que melhor se encaixa com a Tarsília? Esse é um erro normal para todos os professores. O professor quer ensinar aquilo que mexeu com ele, mas não necessariamente aquela técnica ou aquele detalhe vai mexer da mesma forma que mexeu comigo, vai mexer com você. Entendi. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter conhecimento sobre o que eu ensino. Se eu tenho esse conhecimento, aí eu vou agregar. Bom, agora o que eu preciso de conhecimento? Sobre a Dai. Eu vou entender a Dai, eu vou conhecer a Dai, eu vou saber exatamente, e é isso que eu ensino no Personalize. Então, eu vou conhecer a Dai para agora, dentro do que eu conheço, eu faço conexão. Eu conecto o que eu conheço sobre yoga com a necessidade da Dai. Aí não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Não é um conhecimento da minha cabeça. Não é a minha verdade. É conectar o que eu conheço, os efeitos que eu sei que aquelas técnicas têm, com o que a Dai precisa. Aí eu começo a ser um professor diferenciado, independentemente de tempo de professor, independentemente do certificado que eu tenho na parede, independentemente da quantidade, milhares de cursos que eu fiz. Entendeu? Entendi. Então, em geral, eu dei o exemplo da Maíra, porque
Em geral, o que eu falo para minha equipe é assim: quem está começando na minha equipe, a partir do momento que a pessoa ela se formou, ela tem ela está no mesmo patamar que eu, que estou há 21 anos no yoga. Então, essa é a minha visão. Independentemente da pessoa estar começando. Por quê? Porque ela tem conhecimento sobre yoga, ela estudou aquilo, ela está com vontade de dar certo na profissão e ela tem um know-how que eu passei, que é como fazer para conhecer mais a fundo o aluno. O que responde à pergunta, acho que foi da Dé, que colocou Débora. aqui. A Débora, ela Isso. faz curso comigo de formação. É uma das Pronto. minhas colegas de sala. A pergunta dela que foi, ó, professores iniciantes que vão dar aula online, você teria alguma recomendação? Todas as minhas recomendações sempre caem no mesmo ponto. Eu preciso conhecer o meu aluno. Entrou aqui uma aluna minha, que é uma grande amiga minha, que é a Juliana. Então, assim, a Juliana, eu preciso conhecer cada detalhe da Juliana. O que ela gosta, as necessidades, as dores que ela tem, o que ela pode, o que ela não pode. Eu preciso conhecer a vida da Juliana como está agora, qual a maior necessidade dela agora, não em termos de yoga, mas em termos da vida dela. Então, esse conhecimento eu preciso ter para que eu transforme o meu conteúdo em resultado. Porque, na real, o aluno... Como é que você... A pergunta foi, como encantar os meus alunos? Você vai encantar os seus alunos quando você proporcionar para eles resultado. Se você não proporcionar resultado, não importa se você tem 10 diplomas, se você tem 50 anos de yoga, o que seu aluno quer? Resultado dentro do que ele quer, do que ele necessita. Tá? Legal. Pô, legal, gostei. É uma visão que eu despertei nova, porque a gente fica muito preso nos diplomas para toda a profissão, né? Toda a profissão, Dário. A sociedade está nessa base. Então, a gente vem dessa base de que para você ser um bom profissional, que eu te falei, quando eu comecei a fazer logística, era isso que eu falava. Você tem que falar inglês, mandarim, tem que entender muito de computação, tem que ser um mega diplomata, né? Cheio de diplomas, né? Vai sair carregando um trem de diplomas. Então, aí você entra no mundo do yoga, você acredita também na mesma coisa. Aí eu já tô assim, eu tenho que fazer um curso de anatomia, eu tenho que fazer um curso... Aí eu vou ter que me aprofundar em vinyasa, ou eu procurar alguma outra escola. E aí você vai ficar protelando. Isso era meu questionamento. Eu vou protelar até quando eu começar realmente tirar essa máscara e dar aula. Entendeu? Aí foi quando eu te conheci, porque esse eu estava nesse questionamento. Obviamente, é assim, ó, a excelência técnica a gente sempre vai buscar. Sempre. Então, assim, se você quer ser um excelente professor de yoga, você vai continuar se aprimorando no yoga. Você vai continuar lendo livros, você vai continuar fazendo cursos. Você falou de anatomia, você vai fazer um curso de anatomia, você vai fazer um curso de estresse, sobre estresse, você vai fazer um curso de neurociência. Tem um monte de coisas que podem contribuir para aquilo que você ensina no yoga. Você vai fazer, eu quero aprender sobre as Upanishads, eu quero aprender sobre o Vedanta, sobre o Samkhya, sobre o Tantra. Tanto faz. Eu quero me aprofundar dentro daquilo que eu acredito. Isso você vai continuar fazendo. Agora, o grande ponto, isso não é só com yoga. Por isso que, quando eu falo, no início eu falava assim, que o personalize, ele encaixa para qualquer pessoa. Eu brincava que, assim, se uma pessoa de telemarketing, que talvez seja, em geral, aquele profissional que mais as pessoas odeiam, porque tanto o telemarketing, a pessoa de telemarketing fica tanto em cima das pessoas, muitas vezes com muito boa vontade, mas fica muito em cima, e as pessoas elas não querem nem chegar perto. E a pessoa, ela pode, o profissional do telemarketing, ele pode ter um conhecimento incrível sobre o telemarketing. Mas se ele não tiver tato, se ele não souber como conversar, como ajustar, não adianta nada o conhecimento do telemarketing que ele tem. E isso é para o yoga, isso é para o jiu-jitsu, isso é para a logística, isso é para tudo. Você precisa fazer um balanço, ter uma estrutura balanceada entre o conhecimento técnico, que você não vai deixar de ter, mas também um conhecimento do aluno, um cuidado com o aluno, uma atenção. É isso que faz a diferença. É isso que a gente quer. Você dá e você quer isso. Você quer a atenção das outras pessoas, você quer a atenção do seu professor, você quer a atenção do seu marido, você quer a atenção dos seus filhos.
Então, todo ser humano quer atenção. E a gente precisa entender como proporcionar essa atenção. Não pode deixar isso de lado, tá? Entendi. Então vamos lá. E para quem está se formando como eu, né? Por onde começar, né? Aí esse questionamento você já colocou. Não preciso, lógico que eu vou continuar estudando para me aprimorar, mas eu tenho um primeiro curso de formação. E por onde eu começo, né? Aí veio aquela pergunta: montando um estúdio, dando aula online, Olha, como eu me insiro nesse mercado? assim, ó, Porque tudo é assim, vantagem. Desculpa, tudo é vantagem. Tudo é possível. Tem que ver o que se encaixa com você. O primeiro módulo do Personalize eu falo sobre isso. Então, assim, o que se encaixa? O que para você faz sentido? Faz sentido ter uma escola? Quando eu comecei, eu já era empresário, e aí, para mim, fazia sentido. Eu comecei a formação pensando, eu quero ter a minha escola. Essa era a minha ideia inicial. Só que tem os seus prós e os seus contras ter uma escola. Você tem que abrir uma empresa, em algum momento você vai ter equipe, aí você vai ter que ter um outro treinamento que vai ser liderar pessoas, porque quando você é sozinha, você é autônomo, você cuida de você mesma. Quando você tem o seu espaço, em geral, em algum momento você vai ou formar novas pessoas, ou vai ter alguém trabalhando junto com você, vai ter um sócio, talvez. Então, tem os seus dilemas. Eu tenho muita gente que eu conheço que só dá aula particular. Eu tenho muita gente que eu conheço que dá aulas, dá aula particular, dá aula em academia, dá aula em empresa. Tem outras pessoas que dão aula em escola, que dão aula particular. Então, o universo, as possibilidades, elas são gigantescas. Você tem muitas possibilidades. certo. Tá? Então, agora, qual que é o melhor? É o que você achar mais conveniente dentro do seu perfil. Como começar? Eu acho que assim, se você está num processo de formação, eu não sei como funciona o Santo Yoga, mas tem um tipo de yoga lá que eles ensinam, é Hatha. Hatha, mas eles têm um olhar Vinyasa, muito pro Iyengar. Iyengar, ponto. Iyengar. Ponto. Eles têm um Então, olhar muito pro Iyengar. digamos que você se identifique com a Iyengar. Então, você vai começar a ensinar o Iyengar. Então, você vai começar a ter a lógica do Iyengar. Aí você vai pegar essa lógica do que você aprendeu e vai começar o trabalho de divulgação. E aí entra o dilema, que é isso que eu falei. Para um cara mais antigo, ele vai ter que dar vários passos para trás, porque, em geral, os caras mais antigos, que não estão chegando ao resultado que eles desejam, tem algo que está fazendo errado. Certo. Pode ser o conhecimento técnico? Pode, mas, em geral, não é. Em geral, o errado é esse cuidado, essa atenção, esse conhecimento do aluno, a divulgação, a fidelização e por aí vai. Em geral, é isso. Aí o cara fica se baseando só na filosofia. E aí patina. O mais novo, o que acontece com os mais novos? Eles estão começando, tem essa parte filosófica e não tem o outro lado. Aí vai se colocar no mercado de trabalho, não sabe como se divulgar, aí fica patinando. Então, a lógica, a minha sugestão sempre para quem começa, é você pegar as duas coisas. Aprender sobre yoga, aquele yoga que você que mexeu com o seu coração, que falou assim, ó, esse tipo de yoga é o yoga que me motivou. Pronto, é esse. É o Iyengar, é o Vinyasa, é o Hatha, é o que te mexeu com você. E aí você vai pegar aquele conhecimento, somar com o conhecimento que você vai ter de então eu não quero pegar, o Dani, Personalize. Você vai pegar, eu vou fazer um curso de marketing pessoal, eu vou fazer um curso de, de palestrante, como para palestrar. Aí você pega esses cursos isolados e faz junto com o que você está aprendendo. Quando você se formar em dezembro, você já está pronta para se divulgar. Eu acredito muito nessa forma, para quem está começando. Tá? A sua pergunta foi para quem está começando. Isso para quem mesmo. está começando, eu acreditaria nisso. Pega o processo e aí começa a fazer. Sem medo. Sem medo. Se formou em dezembro, você está no mesmo patamar que eu. Apesar de ensinarmos
e termos aprendido tipos de yoga diferentes, não importa. Assim, você ensina um yoga, eu ensino outro. Nós estamos no mesmo patamar. Eu tenho 21 anos de yoga, você tem um. Não importa, a gente está no mesmo patamar. Mesmo, exatamente igual. Você é professora e eu sou professor. Quando alguém for bater na porta, ele não vai saber que eu tenho 21 anos e que você tem um. Entendi. Entendeu? Então, não tem, não, assim, ó, tira e quebra esse condicionamento. É um modelo mental que a maioria das pessoas tem. Não tem que ter. Sim. Tá? Esse condicionamento a gente parece que vem da raiz, né? A gente tem que, assim, eu Sim. não tenho 20 anos de experiência do Dani. Eu acabei de me formar, só tenho 1 ano de prática, ainda tô devagar nos meus asanas. São vários itens aí que vão te alavancar. A sua vontade, o seu tesão em fazer aquilo. Tipo, meu, acredito no que eu estou fazendo, transformou a minha vida e eu consigo transformar a vida de outras pessoas com o que eu aprendi. Então, o seu tesão por aquilo, a sua vontade de dar certo, a sua dedicação ao processo de formação que você está, ao yoga que você está estudando, e fazer acontecer. Não, tira da sua mente que precisa ter diploma, milhões de diplomas. Você precisa ter uma formação, obviamente. Eu não vou simplesmente tirei da minha cabeça e vou começar a ensinar yoga. Entendeu? Sim, então, acho que a ideia não é essa. Você precisa ter uma formação. Você escolheu a sua formação e está feliz com ela, manda bala. Tá bom? Entendi. Não, perfeito. Nossa, parece até que eu estou me sentindo mais confiante, sabe? Dá um start, vira uma chave aí de uma confiança, né? Que é muito bacana. A Fabi está falando aqui, ó. A Fabi está falando, uma boa formação. Então, ela citou isso, ó. A ideia é essa, você ter uma boa formação. Obviamente, quando você foi procurar, você se identificou, você gostou, tem lá os módulos. Então, você tem que ter uma boa formação. Isso eu posso... Eu falei que tem 2 pilares, né? O lado de conhecimento técnico e o lado do conhecimento do aluno. Se você pegar o lado do conhecimento técnico, obviamente, uma pessoa que é formada em 1 mês, existem informações de 1 mês? Existem. Mas há uma chance de 1 mês você não conseguiu ter uma formação estruturada. Então, você teve aí, ó, você está fazendo a formação já há um certo tempo, tem alguns meses ainda para complementar, que vai te dar essa estrutura, vai te dar essa boa formação. Tá? A formação é de 1 ano, né? E o mês passado mesmo a gente teve 4 aulas, né? Que é o final de semana que a gente faz, é de 9 às 5, é bem intenso, é um final de semana completo, sábado e domingo. E assim, os professores são magníficos, assim, ensina o yoga maravilhosamente bem, assim, é de você... Não tem uma aula que eu não saia de lá totalmente transformada. É uma transformação a cada módulo. É fantástico. E é isso que mais encanta, porque assim, se você vê essa transformação acontecendo dentro de você, aí teu coração começa a bater tu. Como é que eu vou levar isso para o mundo? Como é que eu vou mostrar isso para as outras pessoas? De que maneira que encante, que o coração da pessoa vibre, né? A gente sabe que vai ter pessoas que é o mundo, é natural. Algumas pessoas vão entrar, vão gostar, vão se apaixonar, e outras nem tanto. Mas né, na tua mente começa a rodar, né? Como que eu me encaixo, me enquadro no mundo, dentro de uma filosofia tão rica, tão magnífica, transformadora, e levar para os alunos, levar para as pessoas, né? Compartilhar de uma forma lindamente como é o yoga, né? Eu vou enfatizar. Oi? A Renata falou aqui sobre o asana, né? Que a gente tem que respeitar o nosso corpo, o nosso tempo, a mesma coisa para os alunos. É assim, pensa, vamos pegar o asana, em relação ao asana. Você pode pegar a Dai, que teve toda uma dificuldade numa primeira aula. E aí, digamos que o seu marido foi lá e fez a mesma aula que você.
E ele teve facilidade. Então, assim, eu tenho que saber conduzir aluno por aluno. Por isso, personalizar. Por isso, individualizar o trabalho. Isso faz a diferença. Então, você pode pegar o seu marido, teve muita facilidade para o asana, e aí, pronto, para ele, eu vou dar o asana, que faz parte do yoga. O asana não é yoga. O yoga é muito além. Tem milhões de coisas associadas ao yoga. O asana é uma delas. Se o seu marido gostou de asana, quer asana, e ele tem facilidade, eu vou dar para ele aquilo que ele tem necessidade. Para a Dai, se a Dai tem uma outra necessidade, talvez a Dai precisa mais da meditação, talvez para abrir a mente, abrir a intuição, talvez a Dai precisa mais da parte respiratória, para administrar melhor o emocional do dia a dia. É isso. Então, você entender melhor aquele ser humano que está do outro lado. Isso é o que faz a diferença. Isso é o que faz professores serem diferenciados. Tá bom? Essa é uma das perguntas, né? Como você descobriu o teu diferencial e levar isso para o aluno, né? Se você teria alguma dica de ouro, que assim, quanto à experiência de 20 anos, com certeza você já deve ter tentado de várias maneiras, algumas fiz muita besteira. Coisas deram certas, outras nem tanto. E como é que você identifica isso dentro de você, né? Porque assim, a gente tentar conhecer o aluno é uma coisa, mas se conhecer, né? Nesse autoconhecimento, porque o yoga me traz para o meu autoconhecimento. E eu achei tão fantástico que eu falei assim, opa, gente, vocês também podem se conhecer, é legal, como é que você quer se conhecer? Aí vai a parte da professora. Mas eu, como pessoa, ser humano, a Dai aqui, como é que eu descubro esse meu diferencial? Eu sei que eu preciso, cada vez mais, será na prática, será tendo que quebrar cara, cair, ou tem alguma dica de ouro que você podia compartilhar com a gente para não precisar cair tanto mais e ter uma fórmula legal e levar para a vida aí? Descobrir o diferencial tá também no primeiro módulo lá do Personalize, do curso. Eu acho que você tem que, sim, olhar para você e entender quais são as suas características. Eu, assim, ó, te conheci agora. Eu te conheci agora. O que eu apontaria aí como diferencial? A Dai parece ser uma pessoa, quando ela se apaixona por algo, ela se doa para aquilo. A Dai é batalhadora. Então, quer dizer, se ela acredita em algo, ela vai atrás, ela vai e luta por aquilo. Sim. A Dai é resiliente. Eu estou mostrando aí diferenciais seus. Eu não acabei de conhecer. Tá? Então, assim, são diferenciais. Você é resiliente. Tá? Um filho de 19, uma filha, um filho, agora eu não sei, de 3. Filho, 2 meninos. Filho, 2 meninos. Você tem lá um filho de 3, mudança de cidade, jogando de mudança de profissão, se colocando. Você é super resiliente. Então, esses diferenciais, eles vão fazer com que você chegue a um resultado diferente lá na frente. Agora, o grande ponto para que você se diferencie como professor, eu já dei aqui, falei algumas vezes, vou falar de novo, é você somar 2 fatores importantes. O conhecimento sobre o que você decidiu ensinar. Conhecimento sobre o que você decidiu ensinar, isso não quer dizer que você precisa ter 20 anos. Se você terminou uma formação, você na formação, nesse 1 ano de formação, você aprendeu aquilo que era necessário para que você pudesse aprender. Se a sua formação foi uma boa formação, você aprendeu aquilo sobre o yoga que é necessário você passar para o seu aluno. Tá? Certo. E aí, soma-se a isso você realmente conhecer o seu aluno a fundo. Quando você soma esses 2 fatores, você vai se diferenciar. Por que você vai se diferenciar? Porque o seu aluno vai te ver com os olhos diferentes. O seu aluno não está habituado a ter alguém perguntando para ele quais são as necessidades reais dele. Ah, certo. Isso é uma tendência. As pessoas, os profissionais em geral, não só do yoga, tá? Os profissionais em geral, se eles perguntam de forma muito superficial. Muito superficial. É uma pergunta tipo,
Dai, o que você quer? Eu quero autoconhecimento. Legal. O quão amplo é a Dai querer autoconhecimento? Quais são as necessidades que a Dai quer? Por que eu abri aqui a live querendo saber sobre você? Então, aí já foi uma dica. Certo, foi então, verdade. eu abri a live querendo saber sobre você, porque eu queria entender como era a Dai. E aí, no final da live, o que eu coloquei aqui? Eu já coloquei, se você pode me corrigir, eu decifrei características da Dai, que se você fosse minha aluna, eu já saberia o que eu preciso te dar em aula. Entendi. Tá? E aí, quando eu vou dar uma coisa para você, que você fala assim, cacete, desculpa a palavra, Nada. eu não falei nada para ele e ele já fez uma leitura de mim sobre o que eu preciso, qual a minha necessidade. O que é isso? Para dar vai ser o cara é diferenciado. E isso precisa ter a minha experiência? Não, não precisa. Olha quem chegou. Oi. Fugiu, o Aí. pai tá ali espantado e ele aqui. Tranquilo, participa aí. As minhas já foram dormir essa hora, acho. Foram. Então, Dai, me faz aí mais uma última pergunta. As mais importantes você já me respondeu. Uma questão que você coloca muito no curso que você falou, né? Como ganhar dinheiro fazendo o que você ama, né? Sem Você problema. colocou vai lá com o papai. Só um minutinho. Vai lá com o papai. Vai lá. Sem problema, pode deixar ele, Dai. Tranquilo. É que ele vai começar a falar. E Tá aí você colocou muito assim, transformando todo esse caminho de autoconhecimento, de estudo, de filosofia. E isso foi um dos questionamentos que eu tive quando eu terminei meus cursos de meditação, que eu entrei em conflitos, né? Como realmente colocar essa filosofia maravilhosa e colocar dinheiro no bolso. Então, quando eu terminava meus cursos de meditação, eu tinha aquela coisa assim, você tem que trabalhar o seu desapego com a vida, que tudo é maia. E aí você entra muito no mundo da filosofia. E eu falei assim, poxa, agora eu vou ser uma professora de yoga, né? Que não é só asanas. Asanas é uma das pequenas partes de que Patanjali traz, né? Que você vai estudando e vai vendo que tem muita coisa além disso. E como que eu tenho essa minha dignidade para viver e transformo isso em realmente em dinheiro, né? Porque sempre tem essa questão. A gente vê muito, eu já conheci algumas pessoas que estão no caminho há muito mais tempo, que tratam muito essa questão, não, dinheiro, não pode ter dinheiro, você não pode ter uma vida boa, você tem que ser um desapegado, você tem que ser um hippie. E aí tem algumas coisas que você fala assim, poxa, eu tenho 2 filhos, né? Tem escola, tem tanta coisa para fazer. E como é que eu transformo? Que assim, eu realmente, como você falou, eu estou numa transição, que nem a sua esposa, eu era corretora de imóveis e hoje eu não quero mais nem saber da profissão. Eu, tipo assim, não dá, sabe? Encerrei a minha carreira. Ainda não cancelei o meu Cresce, mas dentro de mim já está cancelado. Eu tenho que cancelar até, porque isso me gera anuidade e tudo. E eu tô nessa transição. E como é que eu realmente ponho comida, vou até mesmo, né? Pago meus boletos. Eu vou dar aula sem me preocupar que eu tenho que pagar o boleto amanhã, porque eu acho que isso te traz um estresse mental muito grande. E você não levar isso para o teu aluno, não levar, porque justamente a gente está. Eu acho que um professor de yoga, além de tudo, ele é um terapeuta, né? Ele é uma terapia total. Você está conectado com o teu aluno, se você realmente trabalha essa filosofia de conexão, de sentir a pessoa, você não pode levar teus problemas e tá na tua mente. Como é que você mantém essa equanimidade na tua mente, né? E faz isso fluir financeiramente, né? Então é assim, vou tentar te responder de uma forma muito direta, tá? Eu acho que cada pessoa tem a sua forma de enxergar o mundo.
tá? Existem muitos professores de yoga que enxergam como, tipo, o yoga é a filosofia. É muito mais o praticante, o coração do praticante estando acima do que o coração de um profissional, tá? Eu não acredito, aí é Dani Borges falando dentro do que eu acredito. Eu não acredito nem só no coração filosófico falando muito alto e principalmente no coração profissional falando muito alto. Eu acredito nas duas coisas mescladas. Por isso que eu parto de um pressuposto de que você tem que gostar, amar o que você faz. Eu amo yoga, nunca vou deixar de dar aula, amo dar aulas, vou continuar dando aulas até quando não puder mais, estiver lá. Agora com online, só se eu realmente não puder nem olhar, se tiver olhos fechados, deitado na cama e não puder olhar as pessoas pela telinha do computador. Porque, assim, não tem outra possibilidade. É o que eu amo fazer, tá? Então, quando eu amo yoga como praticante, amo yoga como filosofia e enxergo yoga como profissão, então não tem outro caminho. É natural que financeiro ele esteja conectado. Assim, eu vou ter que me aprimorar. Você está fazendo um curso de formação. Você pagou pelo curso de formação. Ele não é de Sim, graça. não, Né? e é caro. Ótimo. Você fez o... Você tem dois filhos. Um agora pequeno. Para quem tem filho, sabe muito bem quanto é o gasto com escola, com comida e por aí vai. Então, quem tem filho sabe muito bem o gasto que é. Você mora em Santos. Santos é mais barato do que São Paulo. Mas, assim, mesmo Santos, se você for morar minimamente, você tem um gasto mensal. Então, assim, quando a pessoa fala assim, não posso olhar o yoga como profissão, não pode... normalmente essa pessoa ela tem um outro respaldo. Ou ela realmente tem um lado mais hippie, tem um lado mais, olha, eu vou viver de ajuda, eu vou viver numa comunidade. Mas, assim, se é um padrão, você não tem problema nenhum em enxergar a filosofia como filosofia e associar a isso o seu lado profissional. Eu vou ensinar aquilo, eu vou me doar aquilo, a Dai vai ser a professora mais foda que existe. E vai ganhar dinheiro com isso, não tem problema nenhum. Zero. Então não tem que ter esse dilema. Agora, se as pessoas têm, não tem muito o que fazer, cada um tem o seu direito. Eu não vou julgar a pessoa, mas eu não penso dessa forma. E se eu tivesse que te dar uma dica de ouro, eu te daria as duas coisas que eu falei. Uma, faça uma formação que você acredite. Você já está fazendo isso. Procure um curso ou procure cursos que vão te dar um respaldo para o outro lado, o lado profissional. Então procure isso, tá? Então, essa é a grande dica. Para quem não pode, para quem não tem condições de fazer o meu curso, por exemplo, não tem condições, eu não tenho condições financeiras de fazer. Eu tô colocando aqui conteúdo direto. Todo dia tem um pouquinho de conteúdo, tem algum insight, tem alguma técnica, tem alguma coisa que eu posso passar para que as pessoas como você tenham sucesso. Tá? Certo. Mas eu sou suspeito. Se fosse o Dani Borges há 21 anos atrás, eu falaria... Eu faria meu curso. Eu vou fazer o curso do Dani Borges. Eu, há 21 anos, eu faria isso. É o que eu falo para minha equipe. Porque, assim, não tem muito segredo. Né? É uma forma de você aprender com alguém que vem dando certo, que tem uma metodologia e que tem a chance de te proporcionar. Agora, assim, dá para se chegar... Eu não quero fazer, eu não gostei do Dani. Ou não tenho grana para fazer. Não tenho condições de fazer. Aí eu vou falar assim, não tem problema. Você pode dar certo. Você pode dar certo não me ouvindo. Você pode dar certo ouvindo outra pessoa. Você pode dar certo não ouvindo ninguém. A chance de dar certo tem. Agora, eu enxergo que se você tiver um respaldo de alguém te acompanhando e tal, é mais fácil você chegar ao resultado, ao sucesso que você quer. Mas que fique a ressalva. Você
escolher um caminho, que é o yoga, que na minha concepção é muito promissor, tá? Então, você tem condições de ter sucesso com yoga, com várias oportunidades, dando aula em empresa, dando aula em academia, dando aula online, dando aula em grupo, dando aula particular. São muitas oportunidades. Tendo a sua escola, tendo um curso de formação, como você está fazendo agora, tendo um produto, provavelmente você tem lá a camiseta do Santo Yoga. Então, tem muitas coisas relacionadas ao yoga. Agora, você vê a forma que você quiser. Se você quiser ver o lado profissional junto, maravilha. Se você quiser ver só o lado filosófico, é o que você acredita, maravilha. Então, essa fica a minha mensagem. Nossa, tá? é fantástico. Eu agradeço imensamente, sabe? Eu tô maravilhada. Fique realmente assim. Tem o conteúdo aqui para você, para todo mundo. Tem vários vídeos, tem vários conteúdos. Assista, engole, deglute todos esses... devore todos os conteúdos que eu tenho passado aqui, porque são conteúdos que podem te dar muitos insights. E se você ainda quiser, você ou qualquer um que está me ouvindo agora, se quiser participar do Personalize, o curso está aberto até sexta. Então, até sexta as inscrições estão abertas. Tem a chance. Entra lá. Está no link na minha bio. Dá para entrar, para ver, para entender um pouco mais. Tem o vídeo de divulgação que está aí acessível para você assistir. Então, é isso, tá? Dai, eu te agradeço muito aí por você ter feito as perguntas e levantado várias questões bem relevantes, muito relevantes mesmo para quem estava aqui. E te desejo muito sucesso, de verdade. Obrigada. Obrigada Tá mesmo. bom. Gratidão imensa. Super beijo para todos. Pessoal que assistiu a gente. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado a todos. Foi um Super prazer beijo. te Bom conhecer. final de terça. Espero que a gente Tchau, se encontre tchau. aí mais vezes. Com certeza. Beijos. Obrigada. Tchau. Obrigada.